É com alegria que neste instante daremos início à nossa reunião desta noite. Eu lhes desejo que a paz e a bênção do nosso soberano e eterno Deus, nosso Pai e Criador, igualmente a bênção preciosa de nosso Senhor Jesus, nosso amado Senhor e Salvador, a bênção da Santa Vó Rosa, o Divino Espírito Consolador prometido por Jesus, e também a bênção de nossa bendita e amada Mãe, Maria Santíssima, igualmente a bênção preciosa do profeta desta Igreja Apostólica, nosso bondoso e estimado irmão Aldo, esteja presente no viver de todos os nossos irmãos e irmãs. A bênção dos céus, irmãos, é tudo em nossas vidas. É o que nos proporciona a paz todos os dias, a alegria, é o que nos dá forças para vencermos a nossa jornada nesta terra. E um dia irmos morar com Deus na eternidade nos céus. Então a bênção divina é indispensável em nossas vidas. E Deus deseja sempre nos abençoar através dos seus poderosos santos que envia dos céus para estar em nossa companhia. Como em nossas reuniões, todas elas, tanto na sede da igreja, como em todas as nossas congregações. Nós temos a honra de podermos contar com a presença de anjos e santos poderosos. São eles legítimos representantes do nosso Deus. E vêm dos céus para nos abençoar exatamente porque nos amam. Querem sempre o nosso bem e a nossa felicidade. Querem nos ajudar a entender a vontade de Deus, tudo aquilo que esta igreja nos ensina. Por isso eu dou boas-vindas a todos os irmãos e irmãs e peço agora por gentileza aos que estão assentados e puderem para que fiquem todos em pé. Igualmente eu também quero estender esta saudação e desejar que as bênçãos do nosso Deus e de seus santos igualmente alcance a todos os nossos irmãos internautas que nos acompanham sempre às nossas reuniões. É sempre uma satisfação muito grande para todos nós. Agora levante as suas mãos para o alto, com muita reverência, irmãos. Vamos suplicar a graça divina para a nossa reunião. Ó Santíssimo Deus, Pai eterno e Criador, Pai de amor, de bondade e de misericórdia, nós estamos reunidos mais uma vez na sua bendita presença porque cremos verdadeiramente, ó Deus, que desde a tua glória nos céus, nos contempla aqui reunidos neste ambiente sagrado, e também conhecendo nossos corações, pode ver e contemplar que estamos aqui reunidos com o firme propósito de juntos prestarmos louvor e adoração ao Senhor Deus, ao teu divino Espírito Santo, a Jesus Cristo, nosso divino Senhor e Salvador, Ele que deu a vida para nos salvar. Também prestamos gratidão e adoração à bendita Mãe do Senhor Jesus, porque ela também é a nossa mãe espiritual, mãe que muito nos ama, a Virgem Maria Santíssima. Prestamos toda a nossa gratidão igualmente à Santa e Bendita Vó Rosa por ser o Espírito Consolador da promessa de Jesus, teu Filho amado. Pai bendito, nós também prestamos gratidão a todos os demais santos do teu poder, do teu reino e da tua glória, que em todos os tempos foram formados, preparados, dotados de dons, de virtudes do teu divino Espírito, para ajudar o Senhor Deus na obra de salvação desta humanidade, para manifestar o teu poder e a tua glória entre o teu povo. Como nos dias atuais, a missão gloriosa de um profeta que o Senhor preparou, que cumpriu a sua missão à frente desta igreja, em meio a este povo apostólico, que é o nosso querido e amado irmão Aldo. Ele que sempre nos ensinou.
Amar o Senhor Deus, as coisas do teu reino, acima de tudo nesta vida. Amar a Jesus, amar a sua bendita mãe, amar o Santo Consolador. Respeitar o ministério e a missão de todos os santos que o Senhor formou. E por isso, nesta igreja, nós somos felizes e bem-aventurados por contarmos todos os dias com o amparo destes santos poderosos que estão sempre ao nosso derredor. Deus bendito e Senhor, com esta fé e confiança viva em nossa alma e com o desejo de receber mais das tuas bênçãos que enriquecem o nosso espírito e a nossa fé e que nos mantém unidos a ti e ao teu reino celestial e como família apostólica unidos uns aos outros. Eu entrego em tuas mãos esta reunião iniciada e nas mãos dos teus poderosos santos e nós te adoramos, te glorificamos e te bendizemos junto a todo o teu poder celestial, não só nesta hora, mas para toda a eternidade. Amém. Vamos cantar o hino Igreja Forte. Nós somos a igreja Amém. Todos poderão assentar-se. Prosseguindo com o nosso louvor, nós iremos cantar de nosso inário o hino de número 23, que tem o título O Senhor Venceu. Os anjos do Senhor já estão presentes entre nós, pois nós oramos a Jesus e eles ouviram nossa voz. Eles entraram em ação, dando virtude ao nosso coração, santidade, humildade e consagração para nossa salvação. Os anjos do Senhor já estão presentes entre nós, pois nós oramos a Jesus e eles ouviram nossa voz. Eles venceram todo o mal, nos integrando ao poder celestial. Os que estavam nas trevas passaram para a luz. O Senhor venceu. A seguir vamos cantar o hino de número 25 de nosso inário. Todo o céu é ao meu favor. Na batalha contra o mal, eu sou sempre vencedor.
Cantaremos a seguir o hino de número 30, Vida Eterna e Poder. Ganha a vida eterna pela salvação, aceitando a Jesus no coração. Ganha seu poder pela oração, vigilância e santificação. Jesus quer dar a vida eterna, a riqueza maior de um cristão, mas para receber esta dádiva é preciso a santificação. Ganha a vida eterna pela salvação, aceitando a Jesus no coração. Ganha seu poder pela oração, vigilância e santificação. Jesus quer dar o seu poder, sua graça e sua unção, mas para receber esta dádiva é preciso ter santificação. Ainda de nosso cenário, vamos cantar o hino de número 34, Obediência e Consagração. Ó Jesus, tanto sofreste para nos dar o seu amor. Ó teu sangue derramaste e da morte nos salvaste. Ó Jesus,
Agora iremos ouvir a apresentação do coral. O hino que será apresentado tem o título Bela União. Eu lembro aos irmãos e irmãs como é importante nós acompanharmos os hinos de nossa igreja, porque todos os hinos desta igreja apostólica foram feitos com o objetivo de louvar a Deus e aos seus santos, mas também para a edificação da igreja, porque são mensagens preciosas, que além de alegrar o nosso espírito, fortalece a nossa fé e nos ensina a vontade de Deus. Cada hino contém uma mensagem preciosíssima, então devemos aproveitar tudo o que é realizado na igreja, irmãos, porque faz bem para a nossa alma. Então vamos ouvir com muita atenção este hino, Bela União. Música
Ouvimos aí, irmãos, esta mensagem linda. O lema desta igreja é ser vitoriosa e viver em união. E é exatamente isto mesmo que Deus espera de todos nós, irmãos, porque somente unidos seremos vitoriosos. A seguir ouviremos também com o coral o hino que tem o título Batalhão Celestial.
Maravilha, irmãos. Sabemos que contamos com todo o poder dos céus a nos governar, a nos dirigir, e em passos firmes nós caminhamos rumo ao reino de Deus, sem nunca sermos vencidos, porque o poder dos céus está junto a nós. Eu me lembro que, certa vez, o irmão Aldo, quando a igreja enfrentava uma luta muito grande, e ele estava presente entre nós, no seu corpo, e aconselhando a termos confiança e fé no poder de Deus que está conosco, ele disse e afirmou. Ele disse: irmãos, confiem no poder dos céus, que está junto a nós. Ele disse: e ninguém nos vencerá. Vejam bem, irmãos, Maldo afirmou isto. E realmente, irmãos, claro que os céus, o nosso Deus e seus santos precisam muito da nossa união, da nossa confiança, da nossa fé, do nosso amor para servirmos esta igreja, para lutarmos pelas causas do reino dos céus. Mas nós sempre contamos com o poder celestial ao nosso favor. E nunca devemos esquecer do que o irmão Aldo afirmou. E ninguém nos vencerá. Então devemos lutar com esta fé e com esta confiança sempre, mas nunca deixar de fazermos a nossa parte. Eu passo agora para a parte das contribuições, que é também de grande valor para a obra desta igreja, para que Deus possa realizar os seus planos nesta obra gloriosa de salvação, e que tem que prosseguir a cada dia, avante, lutarmos, irmãos, juntos, para que muitas almas sejam ganhas para o reino de Deus. É tempo de salvação. Então, a obra da igreja não pode parar, jamais. Mas a cada dia deve acelerar mais e prosseguir esta jornada até quando Deus determinar. O título desta mensagem é o seguinte: amor se paga com amor. Estimados irmãos e irmãs, o amor que recebemos de uma pessoa deve ser retribuído na mesma proporção, ou até com um amor ainda maior. Uma das virtudes mais belas do Espírito de Deus, e que deve estar no coração do seu povo, é o sentimento de gratidão, que nós, apostólicos, devemos retribuir pelas gloriosas bênçãos que temos recebido dos céus, por meio da Santa Avó Rosa, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo. Quando estava entre nós, o irmão Aldo muito lutou para nos ajudar em tudo, e fazia com a esperança de nos ver felizes e bem-sucedidos em nosso viver cotidiano. E agora nos céus, junto à Santa Avó Rosa e à Santa Mãe Virgem Maria e todo o poder celestial, muito eles têm nos ajudado. Os irmãos têm observado o quanto estes santos de Deus têm abençoado o nosso povo, a nossa igreja, e quanto eles têm guardado os seus filhos de todo o mal. As lutas têm sido imensas, mas estes santos sempre têm concedido uma saída para as situações difíceis e ajudado na solução de problemas que surgem na vida de cada um dos filhos de Deus. A melhor maneira de demonstrarmos a nossa gratidão por todas as bênçãos que temos recebido dos céus é praticar a fidelidade, a obediência à Santa Avó Rosa, à sua igreja, e também, sempre de forma sistemática, através da contribuição, manter a obra apostólica atuante, próspera e semeadora da palavra da vida, palavra esta que redime,
salva e prepara almas para Deus, o nosso Pai. No boletim publicado em 24/12/2009, o Santo Irmão Aldo nos deu o seguinte recado: eu, irmão Aldo, e a Santa Avó Rosa esperamos muito dos irmãos e irmãs apostólicos e sempre aguardamos a manifestação do seu amor por nós, pela Igreja, por Deus, o nosso Pai, por Jesus nosso Senhor e por sua Mãe, Maria Santíssima. Sendo assim, preparem a sua oferta especial para ajudar a nossa igreja, pois a nossa igreja está dependendo das suas contribuições para cobrir as grandes despesas que temos para manter a nossa obra. Eu, irmão Aldo, confio no vosso amor, na vossa gratidão, e também conto com o esforço que farão em favor da obra de nossa amada Igreja Apostólica. Estimados irmãos e irmãs, creiam que o nosso querido irmão Aldo, junto com a Santa Avó Rosa, com Maria Santíssima e com o nosso Senhor Jesus, confiam em todos nós e que tudo faremos para levar avante a obra de nossa igreja, que eles tanto lutaram e lutam para que a Igreja Apostólica cumpra a sua nobre missão de salvar muitas almas e levá-las para o reino dos céus. A direção da igreja confia na vossa compreensão, no amor que possuem pela igreja e no esforço que farão para suprir as nossas necessidades, a fim de cobrir todos os pagamentos deste mês, para que possamos dar andamento nas obras de expansão e adequação de nossa igreja. Possamos ampliar o número de congregações e também os programas radiofônicos A Hora Milagrosa. Pela vossa oferta e vosso amor, lhes agradecemos. Em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, recebam o nosso abraço fraternal e as bênçãos preciosas destes santos de Deus, para que todos tenham muita paz, saúde e felicidade. Então está, irmãos, este esclarecimento a respeito das contribuições. E é importante nós entendermos que Deus se alegra ao ver, irmãos, este sentimento de gratidão em nossos corações, de amor para com as coisas do reino dos céus, para com o nosso próximo, no sentido de ajudarmos esta igreja semear esta palavra de vida, de esperança e de fé. A palavra que transforma os corações, que santifica a vida e a alma daqueles que creem e que estão buscando a salvação, esperançosos, irmãos, querem a paz dos céus em seu viver, querem a felicidade, querem um dia gozar da vida eterna que Jesus veio para nos dar. Então precisam ouvir a mensagem desta igreja, que é a mensagem dos céus que Jesus tem nos dado. Mas para que isto aconteça, irmãos, é preciso que nós, que já temos esta paz em nossas vidas e que somos beneficiados todos os dias, possamos ter esta gratidão, este sentimento de amor, valorizar a obra do reino dos céus, fazer sempre algo de bom, para que o nosso Deus possa continuar, irmãos, enquanto tiver esperança, salvando esta humanidade. Então esta mensagem tem que ser semeada, tem que ser espalhada em todos os corações bons e humildes, e é desta maneira, através das nossas reuniões que são realizadas, através das mensagens via internet, que tem um alcance muito grande para outros países também. Então esta semente da vida está sendo semeada, e a Santa Avó Rosa, junto com Jesus, com a Virgem Maria e o irmão Aldo, tem colhido almas preciosas para Deus e o reino dos céus. Isto é motivo de muita alegria para Deus, irmãos, por ver que o sacrifício que Jesus fez por esta humanidade não foi em vão, mas Ele tem colhido almas preciosas para o reino dos céus, e precisa contar sempre com a nossa compreensão. Amor paga-se com amor. Será que alguém amou mais
as nossas vidas do que Jesus, que deu a sua própria vida e derramou seu sangue na cruz, pagando os nossos pecados para nos salvar, irmãos? Não. Ele mesmo disse: ninguém tem amor maior do que este de dar a sua própria vida por seus amigos. Mas ele deu. Assim a Santa Avó Rosa também o fez, deu a sua vida por esta igreja. O irmão Aldo, da mesma forma, não foi diferente, irmãos. Tudo fizeram e tudo têm feito para unir num só rebanho, um só povo, e um dia levar para os céus. Então é tempo de salvação, é tempo de trabalharmos para Deus. Eu deixo essa mensagem em seus corações. Irmãos, façam as suas contribuições, mas façam com este entendimento. Saibam que estão ajudando a Deus, o reino dos céus. Façam com alegria na sua alma e terão a sua recompensa. Eu vou orar pedindo que sejam consagradas as contribuições dos irmãos e irmãs. Bondoso Deus, soberano Pai, eu entrego em tuas santas mãos estas contribuições dos teus filhos e filhas, que irão estender as suas mãos generosas mais uma vez, com o desejo de te ajudar e de servir na obra desta igreja, que é do reino dos céus, e existe para salvar almas para o teu reino, ó Pai. Então receba, como prova de gratidão, de amor e de fé, estas contribuições dos teus filhos e filhas, e derrame dos céus tuas preciosas bênçãos sobre a vida de todos eles como recompensa divina. E assim, em teu santíssimo nome, ó Deus, eu as declaro consagradas. Amém. As irmãs irão passar recolhendo as contribuições, mas eu aqui tenho ainda mais um pedido para ser lido a respeito da campanha da sede, que diz o seguinte: prezados irmãos, estamos nos aproximando do pagamento da última parcela da compra do imóvel onde está localizado o restaurante Canarinho, e precisamos da união e do esforço de todos para concluirmos este pagamento, que será realizado no final deste mês de fevereiro. Pedimos de coração que continuem nos ajudando nesta campanha da sede, colocando a sua oferta em envelopes de ofertas especiais destinadas à campanha da sede, ou depositando diretamente no Banco Bradesco, na agência 97, conta corrente 30 35 77, dígito 8, em nome da Igreja Apostólica. Contamos com a união, colaboração, dedicação e entendimento de todos os irmãos e irmãs, e enviamos o nosso abraço fraternal. Então, irmãos, nós sabemos a importância que tem este esforço em cooperarmos para que os planos do nosso querido irmão Aldo e da Santa Avó Rosa, que são de Jesus e do nosso Deus, possam se realizar na obra desta igreja. A cada imóvel que é adquirido para a igreja, irmãos, é uma vitória deste povo. Alegra o reino do céu. Porque tudo é feito, irmãos, em benefício da própria igreja, do próprio povo, de todos nós. E todos nós que conhecemos sabemos o quanto é importante este último imóvel que foi adquirido onde está instalado o Canarinho. A última parcela, irmãos, e já é propriedade definitiva da igreja. É nosso, porque nós somos a igreja. Então ajude e cooperem, aqueles que deram o seu nome, que quando o nosso irmão Calmito esteve aqui há alguns dias, né? Que fez esta reunião de campanha, os irmãos se comprometeram, então cumpram, irmãos. E até mesmo aqueles que não estavam às vezes, mas que queiram ajudar, ainda podem fazer. E o Conselho Deliberativo de nossa igreja agradece de coração a todos. E pode ter certeza que o irmão Aldo também estará muito feliz com a cooperação de todos os irmãos e irmãs. Nós iremos ouvir agora um hino com orquestra. Juventude Apostólica é o título do hino.
ouviremos a seguir com o coral o hino que tem o título O Templo do Consolador.
Depois de ouvirmos a apresentação desses belos hinos, agora eu convido a todos os irmãos e irmãs para juntos meditarmos um pouco mais nos ensinos desta igreja. Eu tenho aqui uma mensagem muito importante, falando a respeito do ministério do nosso bondoso e estimado irmão Aldo como profeta de Deus. Antes, porém, eu vou ler aqui um esclarecimento do conselho ao ministério e a toda a igreja, se faz necessário. Esclarecimento do conselho ao ministério e a toda a igreja. Mais uma vez, nos vemos na obrigação de apresentar ao ministério e a toda a igreja esclarecimentos e a verdade sobre acusações infundadas e mentirosas de pessoas que iniciaram uma campanha difamatória contra a Igreja Apostólica, contra o Conselho Deliberativo e contra alguns pastores. Colocaram inúmeras mentiras, calúnias e difamações na internet, em blogs, redes sociais, escondendo a sua verdadeira identidade. Muitas vezes, em suas gravações, falam em nome do santo irmão Aldo. Porém, de apostólicos não tem nada, porque plantam mentiras e calúnias que são repudiadas por Deus e pelo santo irmão Aldo e por todos os santos dos céus. Solicitamos a todos os verdadeiros apostólicos que não deem ouvidos a estas pessoas, que se tivessem caráter e boa vontade, não se acovardavam atrás de vozes eletrônicas e computadorizadas, e viriam pessoalmente apresentar as suas queixas e provas contra o conselho. Porém, como não as têm, enganam os que ouvem como se fossem voluntários com a boa intenção. Mas a verdadeira intenção é desestabilizar o conselho, a igreja, e se apoderarem dos bens da mesma. Cuidado com as redes sociais, mensagens instantâneas, principalmente o WhatsApp, Facebook e os blogs. Não deem ouvidos às conversas, os questionamentos sobre a sua fé, promovidos por estas pessoas. Pedimos aos pastores que não se envolvam em conversas sobre teorias e pensamentos de pessoas que querem confundir ou dividir a nossa igreja. Não participem de eventos ou refeições organizadas justamente para dissimular pensamentos e teorias diferentes da nossa fé. Lembrem-se de nosso estatuto e regimentos. A doutrina e a disciplina da nossa igreja apostólica são causas pétreas, ou seja, imutáveis. Não serão alteradas e nem modificadas. Procurem vigiar bastante e pedir a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo sabedoria e forças para vencermos estes momentos de luta e dificuldades. Não deem ouvidos aos áudios que circulam por celulares e internet, como sendo um grupo de apostólicos, difamando a nossa fé e principalmente o Conselho Deliberativo. Estes difamadores se escondem atrás de falas computadorizadas, plantando mentiras, calúnias e principalmente a divisão de nossa igreja. Se nossos pastores ou qualquer irmão apostólico tiver alguma dúvida ou questionamento, procurem os membros do conselho, ou seja, nós que estamos trabalhando muito por esta igreja e pelos irmãos de fé verdadeira, que amam esta igreja apostólica. Será um prazer atendê-los, porque amamos a nossa igreja, amamos o Santo Irmão Aldo, a Santa Avó Rosa e a todos os santos dos céus. O núcleo jurídico apostólico não tem nada de apostólico, porque pregam o ódio, a discórdia e principalmente a divisão da igreja apostólica.
já tentaram abrir até processo contra o Conselho Deliberativo, porém a justiça de Deus impera e inspirou a justiça terrena a arquivar o processo em questões de horas, por provas infundadas e mal intencionadas. Este grupo não faz parte do Conselho Deliberativo e nem do Conselho Fiscal da nossa igreja, que é o CAEF, um órgão legalmente criado pelo ministério, formado por pastores fiéis à nossa fé e aos princípios de nossa igreja, e sempre fiscalizam e ajudam o conselho quando necessário. Sejam fiéis e sábios, preservem a sua fé, o seu espírito, para serem verdadeiramente filhos de Deus nesta terra e um dia alcançarem a salvação na eternidade com Deus e seus santos para todos sempre. Agora eu passo a ler a mensagem que fala a respeito do ministério do Santo Irmão Aldo, que é de grande valor para esta igreja apostólica. Disse Jesus aos seus apóstolos, a respeito do futuro de sua igreja: haverá um só rebanho e um só pastor. E São Paulo também profetizou sobre a unidade da igreja, dizendo assim: um só corpo, um só espírito, um só Senhor, uma só fé, uma só doutrina, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos e atua por meio de todos e se encontra em todos, através da unção preciosa do Espírito Santo e do Consolador. Compreendam, prezados irmãos e irmãs, que para que houvesse esta unidade espiritual e Deus pudesse reinar sobre um povo, seria necessário haver um só pastor, ou um guia espiritual para este povo, pessoa dotada de todos os dons do Espírito Santo e que pudesse contar com a presença e a direção do Espírito Consolador. Quando Jesus nosso Senhor prometeu o Consolador, prometeu em seguida que haveria um só rebanho e um só pastor. Está bem claro que este pastor precisaria estar no meio do seu povo, ser visto e ser ouvido, como aconteceu com Jesus, com a Santa Avó Rosa, que foram vistos e contemplados com toda virtude e poder enquanto viveram na terra. O irmão Aldo é o pastor prometido por nosso Senhor Jesus, tanto que tudo se cumpriu fielmente no ministério deste servo de Deus. Nós, apostólicos, contamos com uma só doutrina e disciplina, cujos ensinos têm sido divulgados semanalmente através deste boletim interno da Igreja Apostólica, anunciando a mesma mensagem do irmão Aldo e do Consolador. Uma só fé, um só batismo, pois o nosso batismo é o batismo do Santo Consolador. Um só Espírito, pois o Santo Irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, muito lutaram e continuam lutando para unir os corações, a fim de que todos sejam ligados num só Espírito, que é o de Deus e do Consolador, e não da divisão e do engano, mas num só pensamento e num só propósito de servir a Deus, o nosso Senhor Jesus, ao Consolador, ao Santo Pastor e à sua igreja, e de amarem-se uns aos outros como verdadeiros irmãos em Cristo Jesus. Antes de voltar ao Pai, o Divino Mestre, em sua oração sacerdotal, rogou em favor da unidade da igreja, dizendo assim: eu dei-lhes a glória que tu me destes, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para chegarem à perfeita unidade, e portanto o mundo conheça que tu me enviaste e o amastes, como amastes a mim. Compreendam, prezados irmãos e irmãs, o significado e a importância do governo e do ministério que o Santo Irmão Aldo exerceu nesta igreja apostólica. Sem ele não poderíamos ter sido dirigidos por Deus, nem pela Santa Avó Rosa. Não poderíamos ter sido a igreja que
vem triunfando sobre o pecado e sobre o mundanismo. Nem mesmo poderíamos divulgar que é tempo de salvação para tantos quantos buscam um caminho que os conduz aos céus, estejam onde estiverem neste mundo. Portanto, para que a nossa igreja seja a cada dia inspirada pelos céus e para que possa contar com a graça santificante e as bênçãos do Consolador, é preciso que a cada dia de nosso labutar obedeçamos às orientações e os conselhos do Santo Irmão Aldo e estejamos unidos a ele e a Santa Avó Rosa, a fim de continuarmos a ser uma igreja vitoriosa. Lembrem-se de que a nossa igreja foi conduzida com mão forte durante 44 anos, como um barco seguro, cujo timoneiro, o Santo Irmão Aldo, sempre foi sábio, prudente, corajoso e fiel a Deus, à Santa Avó Rosa e ao seu povo, e nos dirigiu com toda a sabedoria do céu. Creiam, prezados irmãos e irmãs, que uma igreja, para ser realmente do céu e cumprir a missão de religar o homem ao seu Criador, que é o nosso Deus e Pai, precisa ser santificada e consagrada em tudo a Deus e aos seus santos. Precisa ser sempre fiel às leis e aos mandamentos divinos. Deve ser isenta de todo o pecado e do mundanismo. Deve obedecer fielmente aos seus ensinos doutrinários e às regras disciplinares de elevada moral e de boa conduta. Apostólicos do Consolador, vamos lutar com fé, amor e santidade, para conservarmos tudo o que a Santa Avó Rosa com Jesus, o Divino Mestre, nos concederam, através do Santo Primaz Irmão Aldo, a fim de preservarmos a nossa amada igreja do pecado e do mundanismo. Obedeçamos aos preciosos ensinos da doutrina e da disciplina que estes santos de Deus nos legaram com tanto amor, para nos fazerem filhos de Deus ainda nesta terra. Agora está na consciência e na fé de cada apostólico o dever de ser sincero, obediente, leal e perseverante neste caminho dos céus. Confiem de todo o coração em nosso Santo Irmão Aldo. Saibam que ele está ainda mais presente junto a todos nós, seu povo nesta terra, com todo o poder e autoridade de Jesus, da Santa Avó Rosa, com a Virgem Maria Santíssima e com os santos apóstolos, com os santos profetas e milhares de anjos, juntos com todo o poder, com todo este poder, lutam para levar a nossa igreja para os céus. Estimados irmãos e irmãs, lutem a cada dia para terem toda esta proteção e nunca se esqueçam do exemplo e da luta incansável que o nosso Santo Irmão Aldo travou aqui na terra, em nosso favor e de nossa Santa Igreja Apostólica. É muito importante, irmãos e irmãs, nós compreendermos esta mensagem e procurarmos entender o valor da missão de um profeta de Deus. Porque a missão de um profeta, irmãos, é exatamente a de governar, de dirigir, de orientar o povo de Deus na terra, de ensinar a sua lei e a sua vontade. Assim Deus usou no passado diversos profetas que ele levantou nesta terra, que formou. E através desses profetas ele manifestou o seu poder entre o povo, realizou milagres, abençoou o povo e ensinou a sua lei e a sua vontade. Podemos ver, por exemplo, na missão do profeta Moisés, que tirou o povo lá do Egito, que conduziu aquele povo conforme Deus havia lhes orientado. Irmãos, todos os que ouviram a voz
de Moisés, como dos demais profetas que Deus formou em todos os tempos. Foram felizes, foram abençoados, puderam vencer. E hoje habitam no céu com o nosso Deus. Nos dias presentes, irmãos e irmãs, nós tivemos a honra, o privilégio de contar com a presença de um profeta que durante 44 anos esteve à nossa frente. Vimos nele, irmãos, um homem simples, humilde, porém amoroso com o seu povo, corajoso, destemido, que lutou até o final da sua existência, sem jamais recuar, e sempre ensinou o povo apostólico a confiar no poder de Deus, a confiar no poder dos santos dos céus, a amar a Jesus, a valorizar o sacrifício que ele fez, a ter coragem para lutar, enfrentar as lutas desta vida sem esmorecer, sem desanimar. E ele continua a nos ajudar, ao lado da Santa Avó Rosa, da Mãe Virgem Maria, de Jesus, dos demais profetas que serviram a Deus no passado e que exercem o seu ministério, que é eterno, como também dos santos apóstolos. Então, a garantia da nossa vitória, irmãos, de um dia chegarmos nos céus vitoriosos, mas nós precisamos ouvir, nós precisamos aprender, nós precisamos praticar os ensinos que temos. Por quê? Porque a luta é grande. Cada dia que passa, irmãos, da nossa vida nesta terra, a luta se torna maior. As influências do mundo, do pecado, proliferam a cada dia. E tudo com um objetivo e um propósito de prejudicar a vida do ser humano, especialmente separá-lo de Deus, para impedir a salvação, a felicidade. Mas nós somos conhecedores de tudo isto, porque tivemos, irmãos, a graça de conhecer a lei de Deus, a vontade de Deus. Recebemos a doutrina, recebemos uma disciplina honrosa para a nossa vida. Recebemos porque tivemos, irmãos, o Consolador, a Santa Avó Rosa, que recebeu de Jesus e transmitiu a nós. E depois através do ministério do Santo Irmão Aldo. Foi assim que Deus usou Moisés no passado, e ele deu a sua lei ao povo. E ele recomendou a Moisés, e Moisés falou ao povo, nunca deixou de falar. Quando deu os seus mandamentos, ele disse: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Moisés transmitiu isto ao povo: sejam santos, sejam consagrados, sejam obedientes a Deus, para podermos contar com a sua graça. É Ele que determina assim. E aqueles que foram fiéis, que lutaram, que perseveraram na fé, na confiança, na obediência, venceram e foram felizes. Hoje não é diferente, irmãos. Se repete a mesma coisa. Deus nos deu a doutrina e a disciplina como lei para a nossa vida. É isso que agrada a Ele e a sua vontade. Se nós vivemos ouvindo a voz que através de um profeta Ele falou, ouvindo a voz de Deus, nós seremos felizes. Mas precisamos fazer a nossa parte, irmãos, a cada dia. Por quê? Eu torno a dizer, os dias são difíceis. E o próprio Jesus falou isto. Está registrado nas Escrituras Sagradas. Jesus disse que haveriam tempos na vida desta humanidade que seriam, irmãos, difíceis até de suportar. Que haveria muitas situações na vida da humanidade e que era preciso ter muita fé, muita confiança para vencer. Mas Ele deixou exemplo, irmãos, e afirmou categoricamente e disse: eu venci este mundo e vós também vencereis comigo.
é só pela graça dos céus, irmãos. É preciso ter ânimo, é preciso ter fé, é preciso ter coragem e é preciso obedecer a Deus, para que Ele possa nos socorrer nos momentos difíceis, na hora de um perigo, na hora da doença, na hora que alguém se encontra desempregado, não perder a esperança, não perder o ânimo, não perder a confiança, não perder a fé. Você não vai vencer. De onde vem o nosso socorro? O irmão Aldo falou. Nosso socorro vem do céu. Então é isto, irmão. É perseverar, é permanecer. Vejam bem o que está dizendo aqui, irmãos. Observem bem isto. Semanalmente nós temos o boletim nos ensinando, nos orientando, nos relembrando a vontade de Deus. É o valor das reuniões. Obedeçamos aos preciosos ensinos da doutrina e da disciplina que estes santos de Deus nos legaram com tanto amor, para nos fazerem filhos de Deus já nesta terra. Mas vejam bem o que diz aqui. Agora, está na consciência e na fé de cada apostólico o dever de ser sincero, obediente, leal e perseverante neste santo caminho do céu. Aqui está a chave do nosso sucesso, o segredo da nossa felicidade, da nossa vitória. Está na nossa consciência de lutarmos para que a vontade de Deus se cumpra em nossa vida. Isto que nos dá direito de sermos abençoados e felizes. Será que todos nós lembramos todos os dias, irmãos e irmãs? Só vou falar isto para encerrar a reunião. Tem um testemunho para ler ainda. Será que todos nós apostólicos nos lembramos todos os dias de que a nossa vida pertence a Deus? De que nós um dia, quando descemos as águas do batismo, fizemos um voto de fidelidade, de obediência à sua lei? Prometo morrer para o mundo e viver só para Deus. Isto não é brincadeira, irmãos. Um voto diante de Deus, irmãos. Mas por que nós fizemos esse voto? Porque nós compreendemos que esta igreja é dos céus e que aqui nos é ensinada a vontade de Deus e que este é o caminho. E que nós queremos a salvação da nossa alma, porque esta vida passa tão rapidamente. Hoje nós estamos aqui, amanhã podemos não estar. Todos nós estamos cientes disso, não é? Porque esta vida é só emprestada. Hoje podemos estar aqui, amanhã poderemos não estar. Mas nós esperamos, irmãos, que ao tombar este corpo, ao fecharmos estes olhos, possamos contemplar a glória de Deus e contemplar a face do Criador que nos espera lá no céu. É isto. Foi para isto que Jesus veio, foi para isto que Ele voltou, foi para isto que Ele formou esta igreja. E em nome de Deus nos deu estes santos poderosos para nos orientar, para nos dirigir, para nos conduzir até os céus. Então nós temos que perseverar, nós temos que ter fé, nós temos que ter confiança, e nós não podemos jamais, irmãos, esquecer que nós fizemos um voto a Deus e precisamos cumprir. Assim como Deus cumpre tudo o que Ele prometeu, para guardar, abençoar a nossa vida todos os dias e nos ajudar a vencer. Então nós temos que fazer a nossa parte. Isto é maravilhoso, né? Nós podemos compreender e aprender todos os dias a vontade de Deus. Eu tenho aqui um testemunho para ler e encerraremos a nossa reunião. Da cidade de Paracatu, Minas Gerais, nossa irmã Maria Lemes Queiroz, assim testemunhou em sua carta de 24 de nove de 2017, contando
que antes de vir para a igreja apostólica, era muito doente e tinha a língua presa e quase não podia falar, não sabia ler. Porém, com fé na Santa Avó Rosa, então, assim que ela conheceu esta igreja, passou a confiar no poder da Santa Avó Rosa. Ela disse: peguei um livro de nossa igreja e comecei a soletrar. E a partir deste dia só fui aprendendo cada vez mais. Numa noite eu sonhei com a Santa Avó Rosa, a qual me disse: veja a minha roupa. Se você conseguir usar como eu uso, terá saúde e paz em seu viver. Olha a importância da disciplina, irmãos, que a Santa Avó Rosa sempre viveu. E que em nome de Jesus ela nos deu. Isto é obediência a Deus. Então ela disse: se você conseguir, porque às vezes tem pessoas que não conseguem, né? Por que será, hein? Ensinos nós aprendemos todos os dias, mas às vezes a pessoa não consegue fazer a vontade de Deus em tudo. Por quê? Porque acha difícil, irmãos. E não é difícil. Nós precisamos ouvir aquela palavra que Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Então, como nós podemos, irmãos, receber ensinamentos preciosos para a nossa vida e conhecer como conhecemos a vontade de Deus? E não conseguimos viver para agradar a Deus. Nos apresentar diante de Deus tendo a certeza que somos aprovados. Foi isso que São Paulo falou àquele jovem discípulo seu, Timóteo. Te esforça. Olha, precisa esforçar, nós precisamos lutar, irmãos. Vamos ver como eu estou. Eu tenho tantos anos de igreja. Será que eu estou agradando o meu Pai Criador, a Santa Avó Rosa, a Virgem Maria, o irmão Aldo, a Jesus? Será que eu estou vivendo a cada dia da minha vida, me esforçando para crescer espiritualmente, para progredir, para me aproximar mais de Deus, para merecer mais a sua graça, que é tudo na minha vida? Nós temos que parar às vezes, irmãos, e olhar, porque nós iremos muitas vezes encontrar alguma coisa que não está agradando a Deus. Mas se nós não pararmos e nós examinarmos a nossa vida, nós vamos prosseguir assim. E daqui até o final da nossa caminhada, ninguém de nós sabemos o que terá pela frente para passar. Ninguém. Agora, uma coisa nós sabemos e temos certeza: que se nós buscarmos e estivermos com Deus, o que o irmão disse? Ninguém nos vencerá. Isso que é importante, né? Olha como ela sonhou, veja bem que interessante. A avó falou para ela, no sonho, dando uma oportunidade para ela, né? Veja a minha roupa, se você conseguir usar como eu uso, terá saúde e paz em seu viver. Quer dizer, terá a bênção do céu. Eu te ajudarei. Então eu comecei a usar, diz a nossa irmã, minhas roupas em ordem conforme a nossa disciplina. Algumas pessoas me criticavam. Isso é normal acontecer, né? Algumas pessoas me criticavam, mas eu não lhes dei ouvido. Passei a ter paz e saúde e minha língua despregou. Hoje sei ler e escrever e sou corista em nossa congregação em Paracatu, Minas Gerais, há 40 anos. Bonito, não é, irmãos? Nós ouvimos um testemunho desse. Ela recebeu o que precisava, porque é difícil, né? Ela não podia falar direito, não sabia ler. Hoje ela canta no coro. Há 40 anos. Não são 40 dias, hein, irmão? Olha a perseverança aí, né? Então, para terminar, contou também, nossa irmã, que seu neto Fábio Lemos da Costa, com 10 anos de idade, veio a contrair meningite e ficou isolado no hospital.
Porém, um menino muito fiel à nossa igreja, quando as pessoas lhe perguntavam se ele estava bem, ele dizia: eu estou bem, porque estou com o santo irmão Aldo e a santa avó Rosa. Após 10 dias internado, ele teve alta, o que causou admiração aos médicos, pois ele sarou e não ficou com nenhuma sequela. Eles agradecem de todo o coração as preciosas bênçãos da santa avó Rosa e do santo irmão Aldo. Então vejam o que eles fazem, não é? Para poder abençoar a pessoa e conquistar a alma. Porque sempre os milagres, irmãos, eles são acompanhados de uma transformação da vida da pessoa, especialmente as pessoas novas que vêm para a nossa igreja. Então, Santa Avó Rosa sempre usa o poder do nosso Deus para ajudá-los, para compreender e para ganhar a alma que é tão preciosa para Deus e para o reino dos céus. Então, esta é a missão desta igreja, irmãos. Devemos confiar, devemos ter muita fé, muita esperança e lutar, fazer a nossa parte para podermos vencer. Guarde isso em seus corações. Eu agradeço a presença de todos os irmãos e irmãs em nossa reunião. Peço agora para que fiquem em pé, os que estão sentados e podem. Vamos fazer a nossa oração final. Amanhã nós teremos a reunião, que tem início às 18 horas. E todos os que puderem compareçam, venham. É muito importante a presença dos irmãos e irmãs na reunião, porque é aqui que nós buscamos a força dos céus, né? É aqui que nós nos reunimos para prestar a Deus e aos seus santos o nosso louvor, a nossa adoração e gratidão, mas Ele nos recompensa com a sua graça. Oremos. Santíssimo Deus, soberano e eterno Pai, nós te damos graças por mais esta oportunidade que nos concedeu, por mais uma reunião realizada, pelos ensinos preciosos que aprendemos todos os dias nesta igreja, porque conhecemos a Tua vontade e a Tua lei, mas precisamos muito da força dos céus, para podermos cumprir a nossa missão e o nosso dever sagrado, para sermos leais, sinceros, cumpridores do nosso dever, inclusive do voto que nós fizemos a Ti, ó Deus, nosso Pai. Quando nós recebemos o santo batismo nesta igreja, conhecedores da Tua santa vontade, com muita alegria em nossa alma, entregamos em Tuas santas mãos as nossas vidas, com desejo de viver só neste santo caminho, fazendo, praticando a Tua santa vontade todos os dias do nosso viver. Mas as lutas são grandes, as influências deste mundo são muito grandes, e nós precisamos sempre da graça dos céus, do Teu amparo, das Tuas bênçãos, do socorro dos Teus santos e anjos, a nos proteger, a nos fortalecer, a nos orientar. Por isso, meu Deus e Pai, ao encerrar esta reunião, nós Te agradecemos por tudo o que nos deu. E agora ainda pedimos que, em nome de Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, o nosso Consolador, e do Profeta Irmão Aldo, na companhia dos demais santos que estão conosco, dê mais uma vez a Tua bênção a todos os Teus filhos e filhas. O Senhor sabe aquilo que nós precisamos. A Santa Avó Rosa, a Mãe Virgem Maria, como mães também, conhece a nossa vida, as nossas necessidades, assim o irmão Aldo igualmente. Então, em nome desses santos, meu Deus, derrame Tuas bênçãos sobre todos. Dê saúde aos que precisam, paz, entendimento, sabedoria, força, ânimo e coragem, para jamais desistirem desta caminhada e, sem olhar para os lados, prosseguimos firmes e confiantes até a nossa grande vitória. Irmãos e irmãs, recebam mais uma vez a bênção do nosso Deus e Pai, na comunhão do Seu Divino Espírito Santo. A bênção também de Jesus nosso Senhor, de nossa bendita Mãe Maria Santíssima, a bênção da Santa Avó Rosa. Inclusive essas mães estão olhando por esses nomes que estão nessa caixinha. E eu peço, Senhor, às mães benditas que tomem conta desses pedidos de oração que os Teus filhos e filhas trouxeram aqui, e dê a todos a Tua bênção conforme estão te pedindo, precisam e almejam a felicidade, quer seja para ter saúde, às vezes o emprego, enfim, a solução de alguns problemas. Está entregue esses pedidos em vossas mãos, benditas mães. Junto com o santo irmão Aldo, tome conta de todos eles. Receba igualmente a bênção do nosso querido irmão Aldo. Irmãos e irmãs. Amém. Está encerrada a nossa reunião. Até amanhã, se Deus quiser.